A alma que clama no esconderijo será exaltada em público. Salmos 91:1. Existe um lugar espiritual que não aparece nos mapas humanos, não gera curtidas, não produz aplausos e não satisfaz a necessidade de reconhecimento imediato. Ainda assim, é exatamente nesse lugar que Deus forma as pessoas que Ele pretende sustentar quando tudo se tornar visível. Livro dos Salmos 91:1 começa com uma afirmação que confronta o ego, a pressa e a lógica desta geração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar. Habitar não é passar de vez em quando. Habitar é permanecer quando não há emoção, quando não há respostas rápidas, quando ninguém vê o que está acontecendo dentro da alma. Talvez você esteja exatamente aí, vivendo um tempo em que suas orações são silenciosas, seus esforços parecem invisíveis e sua fidelidade não recebe reconhecimento algum. Você continua fazendo o que é certo, mesmo quando não sente nada extraordinário. Continua crendo, mesmo quando o céu parece fechado. Continua esperando mesmo quando o relógio emocional diz que já passou da hora. E em algum momento surge a pergunta que muitos não têm coragem de admitir em voz alta. Será que Deus está vendo tudo isso? Será que permanecer no secreto realmente vale a pena? Essa pergunta não nasce da falta de fé, nasce do cansaço, nasce do desgaste emocional de quem decidiu confiar sem garantias visíveis. O problema é que vivemos em uma geração que associa valor à exposição, propósito à visibilidade e sucesso à aprovação pública. Mas o reino de Deus opera por princípios completamente diferentes. No reino, o caráter vem antes da plataforma. A intimidade vem antes da autoridade. A formação vem antes da exaltação. O esconderijo não é um castigo, é um ambiente de preparo. Não é atraso, é proteção. Não é esquecimento, é estratégia divina. Existe algo que poucos entendem sobre o agir de Deus. Quando Ele pretende exaltar alguém em público, Ele primeiro esconde essa pessoa no secreto. Não para diminuí-la, mas para preservá-la. Não para anulá-la, mas para fortalecê-la. O problema é que muitos confundem silêncio com abandono e espera com rejeição. Desistem exatamente no ponto em que Deus está trabalhando mais profundamente. Saem cedo demais, falam antes do tempo, buscam atalhos espirituais porque não suportam o processo invisível. Este conteúdo não é para quem procura uma mensagem rápida de motivação, é para quem precisa de entendimento espiritual, para quem está no esconderijo e não quer sair ferido, para quem sente que Deus está fazendo algo por dentro, mas ainda não vê nada por fora. Aqui você vai compreender por que a alma que clama no secreto nunca termina esquecida. Vai entender por que o silêncio não é o fim da história. Vai perceber que o tempo no esconderijo não rouba propósito. Ele constrói fundamento. Se você permanecer até o fim, algo vai se alinhar dentro de você. Porque o que Deus forma no invisível sempre encontra um tempo certo para se manifestar no visível. E quando isso acontece, ninguém consegue impedir. O esconderijo como decisão espiritual contracultural. Escolher o esconderijo não é uma consequência das circunstâncias, é uma decisão espiritual consciente. Em um tempo em que tudo empurra para a exposição, para a autopromoção e para a necessidade constante de ser visto, habitar na presença de Deus se torna um ato profundamente contracultural. Não é isolamento social, é alinhamento espiritual. Não é fuga do mundo, é resistência à lógica que tenta moldar a alma pela aparência. Carta aos Romanos 12:2. Deixa isso claro ao afirmar que a verdadeira transformação não acontece quando nos conformamos com o sistema, mas quando a mente é renovada. O esconderijo é exatamente esse lugar de renovação. O problema é que a maioria das pessoas não suporta o processo que acontece quando não há plateia. No esconderijo, não existe validação externa, não existe comparação, não existe aplauso. Existe apenas a verdade nua da alma diante de Deus. É ali que caem as máscaras, onde motivações são expostas e onde o coração aprende a obedecer sem receber nada em troca. Por isso, é contracultural, porque a carne quer reconhecimento imediato.
Mas o espírito entende que reconhecimento fora do tempo destrói mais do que constrói. Muitos confundem o esconderijo com atraso, quando na verdade ele é um filtro. Nem tudo que cresce rápido permanece de pé. Deus não tem pressa em exaltar quem ainda não aprendeu a permanecer. Antes de confiar algo grande a alguém, ele observa se essa pessoa consegue ser fiel no invisível. O esconderijo revela quem serve por amor e quem serve por expectativa. Revela quem busca a presença e quem busca a plataforma. Essa decisão separa os que apenas começam dos que realmente chegam até o fim. Existe um custo em viver no esconderijo. É o custo de dizer não à comparação, não à ansiedade por resultados imediatos, não à pressão de provar algo para alguém. Mas existe também um fruto. Quem permanece no esconderijo desenvolve estabilidade emocional, clareza espiritual e profundidade de fé. Aprende a ouvir a voz de Deus sem interferência. Aprende a confiar sem precisar de sinais constantes. Aprende a descansar mesmo quando o cenário não muda. Essa decisão contracultural prepara a alma para o dia em que a visibilidade chegar. Porque quando Deus exalta alguém que foi formado no secreto, essa pessoa não se perde no palco, não se embriaga com a honra e não negocia princípios para se manter visível. O esconderijo constrói raízes profundas o suficiente para sustentar qualquer estação futura. Quem escolhe habitar agora não precisa temer o amanhã. Se você sente que está indo contra a corrente, talvez isso não seja um sinal de erro, mas de alinhamento. Permanecer no esconderijo hoje é a garantia de permanecer em pé quando tudo se tornar público, quando a alma aprende a respirar longe do barulho. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem do excesso de ruído, vozes demais, expectativas demais, comparações demais. A alma vai perdendo fôlego sem perceber, até que respirar se torna difícil. É nesse ponto que o esconderijo deixa de ser opção e se torna necessidade. Longe do barulho, a alma volta a ouvir a própria consciência e principalmente a voz de Deus. Primeiro livro dos Reis, 19:11-12, revela que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. O barulho sempre compete com o que é essencial. Respirar longe do barulho não significa ausência de problemas, significa presença de discernimento. No silêncio, emoções desorganizadas começam a se alinhar. A ansiedade diminui porque a alma não precisa mais provar nada para ninguém. A comparação perde força porque não há plateia. A pressa desacelera porque o tempo volta a ser medido pela obediência, não pela cobrança externa. É nesse ambiente que Deus restaura a identidade. Quando o ruído cala, a alma lembra quem é e a quem pertence. Muitos resistem ao silêncio porque ele expõe pensamentos que estavam sendo abafados, perguntas que foram ignoradas, feridas que foram empurradas para debaixo do tapete. No esconderijo, nada disso pode ser evitado, mas é exatamente aí que acontece a cura. Livro dos Salmos 62:1 afirma que somente em Deus a alma encontra descanso. Não é distração que descansa a alma, é direção. Não é entretenimento que restaura, é presença. Quando a alma aprende a respirar longe do barulho, ela deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com sabedoria. Decisões deixam de ser tomadas pela pressão do momento e passam a ser guiadas pela convicção interior. O silêncio não cria fraqueza, cria força. É no silêncio que a fé amadurece, porque ela não depende de estímulos externos para continuar existindo. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é, não no que está acontecendo ao redor. Existe um nível de maturidade espiritual que só é alcançado quando a alma aprende a ficar sozinha com Deus, sem se sentir abandonada. Quando o coração entende que silêncio não é rejeição, mas convite. Convite para ouvir, para refletir, para alinhar. O esconderijo ensina a respirar fundo, a desacelerar pensamentos e a confiar que Deus continua no controle, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Se você sente que o barulho tem te sufocado, talvez não seja a hora de falar mais, mas de ouvir melhor. Talvez não seja a hora de se expor,
mas de se recolher. O fôlego da alma é restaurado no silêncio certo. E quem aprende a respirar no esconderijo não se perde quando o mundo volta a fazer barulho. A intimidade que ninguém vê, mas o céu registra. Existe uma intimidade que não produz manchetes, não gera comentários e não impressiona pessoas. Ainda assim, ela move o céu. No esconderijo, a alma aprende que o valor da vida espiritual não está no que é exibido, mas no que é vivido diante de Deus. Cada oração feita quando ninguém está olhando, cada lágrima derramada em silêncio, cada decisão de permanecer fiel quando seria mais fácil desistir, constrói algo invisível aos homens, porém plenamente visível ao céu. Evangelho segundo Mateus 6:6. Deixa isso claro quando Jesus ensina que o Pai, que vê em secreto, recompensa publicamente. Nada passa despercebido quando é feito na presença. O problema é que fomos treinados a medir valor pelo retorno imediato. Se ninguém vê, parece que não conta. Se ninguém reconhece, parece inútil. Mas o reino de Deus opera por registros espirituais, não por métricas humanas. O céu registra fidelidade, não performance. Registra obediência, não exposição. Registra permanência, não popularidade. A intimidade construída no secreto gera autoridade que não pode ser fabricada em público. É por isso que algumas pessoas falam pouco, mas quando falam, carregam peso espiritual. Elas foram formadas longe dos holofotes. No esconderijo, a alma aprende a ser verdadeira. Não existe discurso ensaiado, não existe imagem a sustentar. Existe apenas um coração aberto diante de Deus. É nesse ambiente que intenções são purificadas. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos querem ser conhecidos por Ele. A intimidade verdadeira não nasce do desejo de ser visto, nasce do desejo de pertencer. Livro dos Salmos 139, 1-4, revela um Deus que conhece pensamentos antes mesmo de serem formados em palavras. No esconderijo, a alma para de fingir e começa a viver. Cada momento de intimidade gera um depósito espiritual. Mesmo quando nada muda externamente, algo está sendo acumulado internamente. O erro de muitos é achar que o processo é inútil porque não há sinais visíveis. Mas o céu trabalha com reservas. Quando o dia da exposição chega, quem foi fiel no secreto não precisa improvisar. Há conteúdo, há profundidade, há estrutura espiritual para sustentar o que Deus vai revelar. A intimidade evita colapsos futuros, porque prepara a alma para suportar honra sem se perder. Existe também um consolo poderoso nessa verdade. Você não precisa se explicar para ninguém, não precisa provar nada para ninguém. O que está sendo vivido no esconderijo já está registrado. Quando a alma entende isso, ela descansa. O peso da expectativa humana cai, a ansiedade diminui, a pressa perde força, porque quem sabe que o céu está vendo não vive desesperado por ser visto na terra. Talvez hoje ninguém perceba sua fidelidade. Talvez suas orações pareçam ecoar apenas no silêncio. Talvez suas lágrimas sequem sem testemunhas. Ainda assim, nada disso é em vão. A intimidade que ninguém vê constrói uma história que ninguém poderá apagar. O céu registra. E quando Deus decide tornar público, não há força que impeça. Por que Deus esconde aqueles que Ele pretende usar? Existe uma lógica espiritual que confronta a ansiedade humana. Deus esconde antes de revelar. Não por insegurança, mas por sabedoria. Quando Ele pretende usar alguém de forma pública, Ele primeiro protege essa pessoa no secreto. O esconderijo não é um atraso no plano, é parte essencial do plano. Livro de Isaías 45:3 fala de tesouros escondidos em lugares ocultos, deixando claro que aquilo que tem valor verdadeiro não é exposto prematuramente. O que Deus esconde, Ele está preservando. Ser escondido por Deus não significa ser esquecido. Significa estar fora do alcance de pressões que poderiam destruir um chamado ainda imaturo. A exposição antes do tempo cria expectativas que a alma ainda não sabe sustentar. Cria cobranças que o caráter ainda não aprendeu a administrar. Por isso,
Deus afasta alguns do centro do palco enquanto trabalha profundamente no interior. Ele trata motivações, corrige intenções, alinha desejos e fortalece convicções. Quem será usado precisa primeiro ser guardado. Muitos interpretam o esconderijo como rejeição porque confundem visibilidade com propósito. Mas propósito não nasce do olhar das pessoas, nasce da mão de Deus. Livro de Provérbios 16:2 afirma que todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. No secreto, Deus pesa o coração. Ele observa como a alma reage quando não há reconhecimento, quando não há retorno imediato, quando obedecer custa mais do que aparecer. Esse peso não é punição, é preparo. O esconderijo também protege contra distrações que roubariam foco. Quando alguém ainda está sendo formado, qualquer elogio exagerado pode se tornar armadilha. Qualquer crítica prematura pode gerar feridas desnecessárias. Deus conhece o tempo certo de cada estação. Ele sabe quando o coração está firme o suficiente para não se perder na honra e forte o bastante para não quebrar sob pressão. Antes de confiar algo grande, ele ensina a alma a confiar nele acima de tudo. Existe ainda um aspecto que poucos percebem. Quando Deus esconde alguém, ele cria intimidade. Longe das vozes externas, a alma aprende a reconhecer a voz certa. Aprende a discernir direção sem precisar de confirmação constante. Aprende a obedecer mesmo quando não entende tudo. Evangelho segundo João 10:27 diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Essa sensibilidade não nasce no barulho, nasce no silêncio. Se hoje você se sente fora de cena, fora do fluxo, fora da vitrine, talvez isso não seja sinal de atraso, mas de cuidado. Deus não expõe aquilo que ainda está sendo fortalecido. Ele não revela o que ainda está sendo alinhado. O esconderijo não diminui seu valor, ele o preserva. E quando o tempo chegar, o mesmo Deus que escondeu será o Deus que revelará com autoridade, com propósito e com proteção. A formação interior que antecede qualquer promessa. Antes de Deus cumprir uma promessa, ele forma uma pessoa capaz de sustentá-la. Esse princípio é constante nas Escrituras e raramente confortável para quem vive o processo. A alma humana costuma desejar o resultado final, mas ignora o caminho silencioso que o antecede. No esconderijo, Deus trabalha onde ninguém vê, porque é ali que o alicerce é lançado. Livro de Provérbios 4:23 orienta a guardar o coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é permitir que Deus trate intenções antes de liberar conquistas. A formação interior é profunda e muitas vezes desconfortável. Ela confronta áreas que a exposição jamais corrigiria. No secreto, Deus revela motivações ocultas, corrige expectativas distorcidas e desmonta desejos que não nasceram nele. Esse processo não acontece de forma superficial. Ele alcança pensamentos, emoções, reações e decisões. Livro dos Salmos 51:6 afirma que Deus se agrada da verdade no íntimo. É nesse íntimo que ele trabalha com precisão, sem pressa, sem atalhos. Muitos se frustram porque confundem promessa com urgência. Mas promessa não é pressa, é propósito. Quando Deus promete, ele não apenas aponta um destino, ele inicia um processo de transformação que prepara a alma para chegar inteira. Sem essa formação, a promessa se tornaria peso insuportável. Honra sem caráter destrói, visibilidade sem maturidade expõe, autoridade sem profundidade desestabiliza. Por isso, Deus insiste em formar antes de exaltar. A formação interior também redefine valores. No esconderijo, a alma aprende a valorizar obediência acima de reconhecimento, fidelidade acima de resultado imediato, dependência acima de autossuficiência. Carta aos Gálatas 2:20 descreve essa transformação ao declarar que já não vive mais o eu, mas Cristo vive. Essa mudança não acontece em público, acontece quando ninguém está olhando, quando a decisão é entre agradar a Deus
ou satisfazer expectativas humanas. Existe um ponto crucial nesse processo. Deus não forma apenas para entregar, Ele forma para preservar. Muitas quedas públicas são consequência de formações interrompidas. Pessoas que receberam algo grande demais para estruturas pequenas demais. O esconderijo amplia a capacidade interna da alma, ensina a lidar com frustração, a administrar silêncio, a responder com mansidão, a esperar sem se corromper. Carta de Tiago 1:4 afirma que a perseverança deve completar a sua obra para que sejamos maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Enquanto a promessa ainda não se manifesta, algo mais valioso está sendo construído. A alma aprende a confiar no caráter de Deus, não apenas nos atos de Deus. Aprende a caminhar sem mapas visíveis, sustentada por convicção. Aprende a permanecer firme mesmo quando não entende tudo. Essa formação cria estabilidade espiritual. Quando o dia da promessa chegar, não haverá desespero, nem soberba, nem medo. Haverá gratidão, responsabilidade e temor. Se você sente que Deus está trabalhando mais em você do que ao seu redor, isso não é sinal de estagnação. É sinal de prioridade. Ele está construindo por dentro o que sustentará o que virá por fora. A formação interior antecede qualquer promessa, porque Deus não entrega algo precioso a uma alma despreparada. Permanecer no esconderijo hoje é garantir plenitude amanhã. Quando a espera se torna uma linguagem de fé. Existe um momento na caminhada espiritual em que a espera deixa de ser apenas uma circunstância e passa a ser uma linguagem. Não uma linguagem de passividade, mas de fé amadurecida. Esperar à luz das Escrituras não é ficar parado sem direção. É permanecer obediente mesmo quando a resposta não chega no tempo desejado. Livro de Isaías 40:31 afirma que os que esperam no Senhor renovam as forças. Essa renovação não acontece porque a espera é fácil, mas porque ela treina a alma a depender de Deus acima de qualquer resultado imediato. A espera revela em quem a confiança realmente está. Quando tudo anda rápido, qualquer um consegue parecer confiante. Mas quando o tempo se estende, quando as portas não se abrem, quando o cenário não muda, a fé é exposta. Muitos dizem confiar em Deus até o momento em que precisam esperar sem explicações. A espera remove as muletas emocionais e deixa a alma diante da verdade. Livro dos Salmos 27:14 exorta a esperar no Senhor com coragem, deixando claro que esperar exige força interior, não fraqueza. No esconderijo, a espera se torna um diálogo silencioso entre a alma e Deus. Não é ausência de comunicação, é aprofundamento. As orações mudam de tom, deixam de ser exigências e se tornam entregas. Deixam de ser pedidos ansiosos e se transformam em confiança consciente. A alma aprende a dizer, eu confio, mesmo quando não entende. Carta aos Hebreus 10:36 afirma que é necessária perseverança, para que depois de cumprir a vontade de Deus, se alcance a promessa. A promessa está ligada à perseverança, não à pressa. Existe um desconforto inevitável na espera, porque ela confronta o desejo de controle. A alma humana quer prever, calcular, antecipar. Mas Deus usa a espera para ensinar descanso. Não um descanso superficial, mas um descanso que nasce da certeza de que Ele continua governando mesmo quando nada acontece externamente. Livro de Lamentações 3:26 declara que é bom esperar silenciosamente pela salvação do Senhor. O silêncio aqui não é resignação, é confiança profunda. Quando a espera se torna linguagem de fé, a alma muda a forma de interpretar o tempo. O atraso deixa de ser visto como rejeição e passa a ser entendido como preparação. O silêncio deixa de ser visto como abandono e passa a ser percebido como cuidado. A alma amadurece ao ponto de não negociar princípios para acelerar processos. Aprende a dizer não a atalhos que prometem rapidez, mas roubam profundidade. Livro de Provérbios 19:2 alerta que a pressa conduz ao erro. A espera protege contra decisões que custariam caro no futuro. Há também um efeito invisível da espera
que poucos reconhecem. Ela fortalece a musculatura espiritual da alma. Quem aprende a esperar desenvolve estabilidade emocional, discernimento espiritual e sensibilidade à direção de Deus. Quando a resposta finalmente chega, não chega para uma alma frágil, mas para alguém que foi fortalecido no processo. A espera não enfraquece quem confia, ela prepara quem permanece. Se hoje você sente que está esperando mais do que gostaria, talvez Deus esteja falando com você através desse tempo. Talvez Ele esteja ensinando uma linguagem que só os maduros compreendem. A espera não é o intervalo entre o problema e a solução. Ela faz parte da solução. Quem aprende a esperar corretamente aprende a confiar profundamente. E quem confia profundamente não se perde quando o tempo parece longo. O esconderijo como lugar de reordenação emocional. Existe uma obra que Deus faz antes de mudar cenários externos. Ele reorganiza o interior da alma. No esconderijo, emoções que estavam confusas começam a encontrar lugar. Expectativas desalinhadas são ajustadas. Feridas antigas, que a correria ajudou a esconder, finalmente são tratadas. Esse processo não acontece em ambientes de exposição, acontece no silêncio da presença. Livro dos Salmos 34:18 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A proximidade de Deus não é teórica, é terapêutica. A reordenação emocional começa quando a alma para de reagir e passa a discernir. No barulho, emoções dominam decisões. No esconderijo, decisões passam a governar emoções. Deus não ignora sentimentos. Ele os coloca no lugar certo. Medos deixam de liderar. Frustrações deixam de definir identidade. Ansiedades perdem o controle do futuro. Carta aos Filipenses 4, 6, 7. Ensina que a paz de Deus guarda mente e coração quando a ansiedade é entregue. Guardar é organizar, proteger, estabelecer limites internos. Muitos entram no esconderijo esperando respostas rápidas, mas encontram perguntas profundas. Perguntas que revelam por que certas dores se repetem, por que alguns ciclos insistem em voltar, por que determinadas reações surgem sempre que a pressão aumenta. Deus usa esse tempo para tratar raízes, não apenas sintomas. Livro de Jeremias 17:9 lembra que o coração pode ser enganoso. No secreto, a alma para de se enganar e permite que Deus traga a verdade com amor. A reordenação emocional também envolve redefinir expectativas. Muitas dores não vêm do que aconteceu, mas do que se esperava que acontecesse. No esconderijo, Deus ajusta a forma como a alma espera. Ensina a esperar sem exigir, a confiar sem controlar, a caminhar sem antecipar resultados. Livro de Provérbios 4:26 orienta a ponderar o caminho dos pés. Ponderar é alinhar emoções com direção, não com impulso. Há um descanso que nasce quando emoções são colocadas em ordem. A alma deixa de viver em alerta constante. O corpo relaxa, a mente desacelera. O coração aprende a permanecer estável, mesmo quando o ambiente externo ainda não mudou. Evangelho segundo Mateus 11:28-29. Registra o convite de Jesus ao descanso para os cansados e sobrecarregados. Esse descanso não remove responsabilidades, mas reorganiza o interior para sustentá-las sem colapsar. O esconderijo também ensina a nomear emoções corretamente. Nem tudo é tristeza, nem tudo é raiva, nem tudo é medo. Quando a alma aprende a identificar o que sente, ela deixa de projetar dores em pessoas e situações erradas. Esse discernimento evita rupturas desnecessárias e decisões precipitadas. Livro dos Salmos 42:5 mostra o salmista conversando com a própria alma, chamando-a à esperança. Falar com a alma é sinal de maturidade espiritual. Quando Deus termina essa reordenação, a alma se torna um lugar habitável. Não dominado por extremos, não guiado por impulsos, não refém de expectativas. Essa estabilidade é o que sustenta as próximas estações. Sem ela, qualquer mudança externa se tornaria peso. Com ela, até a espera se torna suportável. O esconderijo não apenas protege, ele cura. Não apenas esconde, ele organiza.
e quem permite essa obra carrega paz, que não depende de circunstâncias. Se hoje você sente que Deus está mexendo mais dentro do que fora, isso não é atraso, é cuidado profundo. A reordenação emocional é a base de uma caminhada saudável. Quem passa por esse processo não se perde quando a pressão aumenta, porque o interior já foi alinhado pela presença. A diferença entre ser preparado e ser apressado. Existe uma linha fina, mas decisiva, entre preparação e pressa. Ambas envolvem movimento. Ambas falam de futuro, mas produzem resultados completamente diferentes. A pressa nasce da ansiedade de chegar. A preparação nasce da sabedoria de permanecer. No esconderijo, Deus ensina a alma a discernir essa diferença, porque atalhos espirituais custam caro. Livro de Provérbios 21:5 afirma que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa conduz à pobreza. Não é falta de fé avançar cedo demais, é falta de discernimento. A pressa costuma se disfarçar de zelo espiritual. A pessoa diz que quer fazer algo para Deus, mas no fundo quer aliviar a tensão de esperar. Quer sentir progresso visível, mesmo que o interior ainda esteja desorganizado. A preparação, por outro lado, aceita o desconforto do processo porque entende o valor do tempo. Livro de Eclesiastes 3:1 lembra que há tempo determinado para todas as coisas. Ignorar o tempo é desrespeitar o método de Deus. Ser preparado envolve repetição fiel, disciplina invisível e obediência sem holofotes. Envolve aprender a dizer não quando o convite parece bom, mas o tempo ainda não é certo. Envolve aceitar correções sem se defender, ajustar rotas sem perder a confiança e amadurecer sem precisar provar nada para ninguém. Carta aos Hebreus 5:14 fala de sentidos exercitados pelo uso, capazes de discernir o bem e o mal. Discernimento nasce do treino contínuo, não da pressa. A pressa, ao contrário, reduz processos. Quer pular etapas, terceirizar caráter e acelerar resultados. Ela ignora sinais de alerta, despreza conselhos e confunde oportunidade com direção. Muitas quedas não acontecem por ataques externos, mas por decisões internas apressadas. Livro de Provérbios 14:29 ensina que o longânimo demonstra grande entendimento, enquanto o precipitado exalta a insensatez. A precipitação revela imaturidade emocional, a paciência revela profundidade espiritual. No esconderijo, Deus desacelera a alma para alinhar o coração. Ele ensina a esperar até que a convicção seja maior que a empolgação. A empolgação passa, a convicção sustenta. Evangelho segundo Lucas 14:28 usa a imagem de quem calcula o custo antes de construir. Calcular o custo é aceitar que o processo exige tempo, renúncia e perseverança. Ser preparado também significa aprender a lidar com o ainda não, sem amargura. Significa continuar fiel, mesmo quando portas se abrem cedo demais e precisam ser fechadas. Significa confiar que Deus não perde prazos, mas também não negocia princípios. Livro dos Salmos 37:7 orienta a descansar no Senhor e esperar por Ele com paciência. Descansar não é desistir, é resistir à tentação de correr fora do tempo. Quando a preparação termina, a oportunidade encontra uma alma firme. Não há desespero nem soberba. Há clareza, humildade e responsabilidade. Quem foi preparado não precisa correr atrás de visibilidade. A visibilidade o encontra no tempo certo. Quem foi apressado precisa sustentar algo para o qual não foi treinado. O esconderijo protege exatamente disso. Se hoje você sente vontade de acelerar, talvez seja o momento de aprofundar. Se sente urgência em aparecer, talvez seja o convite para permanecer. A diferença entre preparação e pressa define não apenas quando você chega, mas como você permanece quando chega. Quem aprende isso no esconderijo não cai quando a porta finalmente se abre. Quando a alma para de pedir saída e pede transformação. Existe um ponto decisivo na caminhada espiritual em que a oração muda de endereço. A alma deixa de pedir apenas uma porta de saída e começa a pedir transformação interior. Esse é um marco de maturidade. Enquanto a oração pede fuga,
o coração ainda tenta evitar o processo. Quando a oração pede transformação, a alma aceita que Deus está fazendo algo maior do que apenas mudar circunstâncias. Carta aos Romanos 8:28. Não promete atalhos, promete propósito. E propósito quase sempre passa pela transformação do interior. No esconderijo, Deus confronta a lógica da pressa. Ele não ignora o sofrimento, mas não negocia o caráter. A alma percebe que sair rápido não resolve o que ainda está desorganizado por dentro. Situações mudam, pessoas mudam, cenários mudam, mas se o coração permanece o mesmo, os ciclos se repetem. Por isso, o clamor amadurecido diz: transforma-me. Livro dos Salmos 139, 23, 24. Revela esse tipo de oração quando o salmista pede para ser sondado e guiado. É uma entrega profunda, sem reservas. Pedir transformação exige humildade, porque significa admitir que o problema não está apenas fora. Significa reconhecer que reações precisam ser curadas, expectativas precisam ser alinhadas e feridas precisam ser tratadas. No secreto, Deus trabalha nessas áreas sem expor a alma. Ele corrige com amor, ajusta com paciência e conduz com sabedoria. Carta aos Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Completar a obra inclui lidar com aquilo que ninguém vê. Quando a alma pede transformação, a oração deixa de ser negociação e se torna submissão. Não é mais "me tira daqui", mas "me torna alguém diferente aqui". Essa mudança de postura libera paz, porque a alma para de lutar contra o processo e começa a caminhar com Deus dentro dele. Segunda carta aos Coríntios 3:18 fala de sermos transformados de glória em glória, não de etapa em etapa externa, mas de dentro para fora. Há um poder silencioso nessa oração. Ela desarma o orgulho, acalma a ansiedade e fortalece a fé. A alma entende que Deus não desperdiça dor quando há entrega. Cada lágrima se torna ferramenta de cura, cada espera se transforma em aprendizado, cada silêncio passa a ter significado. Carta de Tiago 1:2-4 ensina que as provações produzem perseverança, e a perseverança produz maturidade. Maturidade nasce quando a alma aceita ser moldada. Essa transformação também redefine prioridades. O foco deixa de ser sair bem na foto e passa a ser sair inteiro por dentro. A alma aprende a valorizar estabilidade acima de velocidade, profundidade acima de aparência, verdade acima de aprovação. Esse tipo de pessoa não se perde quando a porta finalmente se abre, porque não carrega pressa, carrega discernimento. Livro de Provérbios 16:32 afirma que quem domina o próprio espírito é melhor do que quem conquista cidades. Domínio interior sustenta conquistas exteriores. Quando a alma pede transformação, algo poderoso acontece. O esconderijo deixa de ser um lugar de resistência e se torna um ambiente de cooperação com Deus. O coração se alinha, a mente se aquieta e a fé se fortalece. Mesmo que o cenário ainda não mude, a alma já mudou. E isso muda tudo. Se hoje você percebe que suas orações estão mudando de tom, isso não é fraqueza, é crescimento. Pedir transformação é sinal de que você confia mais no que Deus está fazendo em você do que no que você quer que Ele faça ao seu redor. Essa oração prepara a alma para sustentar o que virá depois. Porque quando Deus decide agir por fora, Ele já terminou o que precisava fazer por dentro. O poder espiritual de permanecer quando ninguém aplaude. Existe um tipo de fidelidade que não é testada em dias de vitória, mas em períodos de anonimato. Permanecer quando ninguém aplaude exige uma força que não vem da motivação externa, mas da convicção interior. No esconderijo, a alma aprende a continuar mesmo quando não há retorno visível, quando ninguém percebe o esforço e quando a sensação é de estar caminhando sozinho. Carta aos Colossenses 3:23 orienta a fazer tudo como para o Senhor, e não para homens. Essa palavra confronta diretamente a necessidade humana de reconhecimento. O aplauso é sedutor porque valida rapidamente, mas também é perigoso porque cria dependência. Quando a alma passa a precisar de aprovação para continuar obedecendo,
ela se torna vulnerável. No momento em que o aplauso cessa, a fidelidade enfraquece. O esconderijo rompe essa dependência. Ele ensina a obedecer por convicção, não por recompensa. Ensina a servir por amor, não por expectativa. Livro de Provérbios 27 e 21 afirma que o homem é provado pelos elogios que recebe. Quem aprende a permanecer sem aplausos está sendo treinado para não se perder quando eles surgirem. Permanecer no silêncio também revela a quem a alma está realmente servindo. Quando ninguém vê, quando ninguém comenta, quando ninguém reconhece, sobra apenas a verdade do coração. Muitos começam bem, mas param quando percebem que não há visibilidade. Outros continuam porque entenderam que o olhar de Deus é suficiente. Evangelho segundo Lucas 16:10 ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco aqui não se refere apenas à quantidade, mas à ausência de reconhecimento. Existe um poder invisível liberado quando alguém permanece fiel no anonimato. A alma se fortalece, o caráter se aprofunda e a fé se estabiliza. Esse tipo de pessoa não é facilmente manipulada por elogios nem destruída por críticas. Ela aprende a caminhar guiada por princípios, não por emoções. Livro dos Salmos, 112, 6, 7. Descreve o justo como alguém que não se abala diante de más notícias, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Essa firmeza nasce longe dos holofotes. O esconderijo também ensina a lidar com a frustração de não ser reconhecido. Em vez de gerar amargura, esse tempo gera maturidade. A alma aprende que nem tudo o que é importante precisa ser visto agora. Aprende que algumas sementes crescem no escuro antes de romper a terra. Primeira carta aos Coríntios 4:5 lembra que o Senhor trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções do coração no tempo certo. O tempo certo não é determinado pela ansiedade humana, mas pela sabedoria divina. Permanecer quando ninguém aplaude também protege contra comparações destrutivas. Quando a alma não vive para ser vista, ela não se mede pelo progresso alheio. Ela entende que cada processo tem um ritmo e que acelerar o próprio caminho, olhando para o outro, é receita para a frustração. Carta aos Gálatas 6:4 orienta a examinar a própria obra, sem se comparar. O esconderijo fortalece essa postura saudável. Há um tipo de autoridade que só nasce desse tipo de fidelidade. Não é uma autoridade imposta, é reconhecida. Pessoas que permanecem sem aplausos carregam uma profundidade que não pode ser falsificada. Quando falam, há peso. Quando orientam, há sabedoria. Quando são vistas, não precisam provar nada. Elas já foram aprovadas no secreto. Livro de Provérbios 27 afirma que o justo anda na sua integridade e seus filhos são abençoados depois dele. Integridade se constrói quando ninguém está olhando. Se hoje você sente que está dando mais do que recebendo, servindo mais do que sendo visto, permanecendo mais do que sendo reconhecido, isso não é desperdício, é treinamento. Deus está fortalecendo algo em você que o aplauso jamais poderia construir. Continue. Quem aprende a permanecer quando ninguém aplaude, nunca se perde quando a visibilidade chega, porque sua motivação não está no barulho externo, mas na presença constante de Deus. O momento em que Deus valida em público o que foi curado no secreto. Existe um dia em que o que foi tratado no silêncio deixa de ser invisível, não porque a pessoa buscou aparecer, mas porque Deus decidiu validar. A validação divina não acontece para expor feridas, mas para revelar cura. Quando Deus traz algo à luz é porque aquilo já não sangra, já não controla, já não define a identidade. Livro dos Salmos 66, 10, 12 descreve esse processo como um refinamento pelo fogo que termina em lugar de abundância. O caminho foi estreito, o processo foi intenso, mas o resultado é estabilidade. A validação em público não é surpresa para quem passou pelo esconderijo, mas é espanto para quem só viu o resultado. As pessoas veem a honra, mas não veem as noites de oração. Veem a autoridade, mas não veem o quebrantamento. Veem a maturidade,
mas não veem as lágrimas silenciosas. Primeira carta de Pedro 5:6 orienta a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que, no tempo certo, Ele exalte. O tempo certo não é quando queremos, é quando estamos prontos. Deus não valida o que ainda está desorganizado por dentro. Ele não promove aquilo que ainda precisa ser curado. Por isso, o esconderijo é tão necessário. É ali que emoções são alinhadas, motivações são purificadas e reações são tratadas. Quando a validação chega, ela não inflama o ego, porque o ego já foi confrontado. Não gera soberba, porque a alma aprendeu dependência. Livro de Provérbios 18:12 afirma que antes da honra vem a humildade. Essa humildade não é discurso, é experiência vivida no secreto. A validação pública também não vem para compensar o sofrimento, vem para cumprir propósito. Deus não troca dor por honra como se fosse um prêmio. Ele transforma dor em ferramenta, processo em autoridade, espera em maturidade. Segunda carta aos Coríntios 1:3-4 mostra que somos consolados para consolar. O que foi curado no secreto se torna fonte de cura para outros em público. Essa é a lógica do reino. Quando Deus valida, Ele também protege. A honra que vem dele não expõe fragilidades, revela firmeza. Não coloca a pessoa em risco, coloca sob cobertura. Livro dos Salmos 91:11 declara que ele dá ordens aos seus anjos para guardar os que habitam na sua presença. A mesma presença que escondeu agora sustenta, a mesma mão que tratou agora estabelece. Existe ainda um sinal claro de validação divina: paz. Quando a validação vem de Deus, a alma não entra em conflito interno. Não há medo de perder, não há desespero para manter. Há descanso, há clareza, há responsabilidade. Carta aos Colossenses 3:15 ensina que a paz de Cristo governa o coração. Governar significa dirigir decisões, limites e prioridades. Quem foi curado no secreto sabe dizer sim e sabe dizer não. A validação pública também encerra ciclos silenciosos. Feridas que antes doíam passam a ser testemunhos que edificam. Histórias que antes causavam vergonha passam a gerar esperança em outros. Isso não acontece por exposição forçada, mas por transformação real. Livro do Apocalipse 12:11 afirma que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Testemunho só é possível quando a ferida virou cicatriz. Se você ainda está no esconderijo, não se apresse. Deus valida no tempo certo. Ele não erra o momento nem o método. Quando Ele decide tornar público, é porque o interior já está firme. O que foi curado no secreto não volta a dominar em público. Pelo contrário, passa a servir. E quando Deus valida, ninguém precisa explicar. A própria vida fala. A proteção que acompanha quem sobe pelas mãos de Deus. Quando a exaltação vem de Deus, ela nunca vem sozinha. Ela carrega proteção. Diferente da visibilidade construída pela força humana, que expõe e fragiliza, a honra concedida por Deus estabelece cobertura espiritual. Quem sobe pelas mãos de Deus não sobe desprotegido, sobe guardado. Livro dos Salmos 91:1 deixa isso claro ao afirmar que quem habita no esconderijo permanece à sombra do Altíssimo. A sombra não é ausência de luz, é presença constante. É estar tão perto que nada externo alcança sem permissão. Muitos temem a visibilidade porque já viram histórias de pessoas que caíram quando foram vistas. O erro não foi serem vistas, foi terem chegado lá sem cobertura. Quando a honra é antecipada, a proteção é insuficiente. Quando a honra é concedida por Deus, a proteção é proporcional ao nível de responsabilidade entregue. Livro de Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Onde há dores excessivas, geralmente houve pressa humana. A proteção divina não significa ausência de ataques, significa presença de limites. Nem tudo que tenta tocar alcança. Nem toda crítica penetra. Nem toda oposição prospera.
Livro de Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada prosperará. Isso não significa que armas não serão formadas, significa que não terão efeito final. Quem é levantado por Deus pode até ser confrontado, mas não é destruído. Pode até ser questionado, mas não é derrubado. Essa proteção também atua no interior. A alma não se perde facilmente. O coração não se corrompe com facilidade. A mente não se desorganiza com qualquer pressão. Porque antes de subir, essa pessoa foi fortalecida por dentro. Carta aos Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo o entendimento e guarda mente e coração. Guardar é proteger de colapsos internos quando a pressão externa aumenta. Quem sobe pelas mãos de Deus aprende a discernir ambientes, pessoas e tempos. Não se entrega a qualquer convite, não se expõe desnecessariamente, não confunde acesso com intimidade. Essa maturidade é fruto do esconderijo. Evangelho segundo Mateus 7:6 ensina a não lançar pérolas aos porcos. Saber onde colocar o que Deus confiou é parte da proteção. A proteção divina também se manifesta na continuidade. O que nasce em Deus permanece em Deus. Não depende de tendências, não oscila conforme a aprovação, não se sustenta por esforço humano constante. Livro dos Salmos 125 afirma que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. Permanecer é o sinal de que a base é sólida. Há ainda um aspecto pouco falado dessa proteção. Ela impede que a própria pessoa se autodestrua. Orgulho excessivo, autossuficiência, comparação constante e necessidade de validação são neutralizados pelo temor de Deus. Livro de Provérbios 9:10 declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria protege escolhas, palavras e atitudes quando a visibilidade aumenta. Se hoje você teme o que virá quando a porta se abrir, entenda algo essencial. Se for Deus quem abrir, Ele também guardará. A mesma mão que levanta, sustenta. O mesmo Deus que exalta, estabelece limites. Quem sobe pelas mãos de Deus, não cai pelas mãos dos homens. A proteção não vem do anonimato eterno, vem da presença contínua. Se você permanece no esconderijo agora, não está perdendo tempo. Está construindo cobertura. Quando o tempo chegar, você não estará exposto, estará guardado. E isso muda completamente a forma de permanecer quando tudo se torna visível. Quando a história da alma se torna testemunho. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas lembrança e se transforma em mensagem. Não porque o sofrimento foi romantizado, mas porque foi redimido. Quando Deus trabalha no esconderijo, Ele não apaga a história da alma, Ele ressignifica. O que antes parecia confuso passa a fazer sentido. O que antes machucava passa a curar outros. Livro dos Salmos 66:16 convida os que temem a Deus a ouvirem o que Ele fez pela alma. Testemunho nasce quando há obra concluída no interior. A história da alma só se torna testemunho quando deixa de ser ferida aberta. Enquanto ainda sangra, é processo. Quando cicatriza, é propósito. O esconderijo é o lugar onde Deus fecha feridas, longe dos olhares curiosos. Ele trata sem expor, cura sem humilhar, restaura sem acelerar. Segundo a carta aos Coríntios 12:9, revela que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não na fraqueza exibida, mas na fraqueza entregue e transformada. Testemunho não é sobre o quanto alguém sofreu, mas sobre o quanto Deus sustentou. Não é sobre a queda, é sobre o levantar. Não é sobre a noite, é sobre a luz que permaneceu acesa no meio dela. Quando a alma entende isso, ela para de contar a história com dor e começa a contá-la com autoridade espiritual. Livro do Apocalipse 12:11 afirma que vencemos pela palavra do testemunho. A palavra só tem poder porque a obra já foi feita. Existe também um tempo certo para o testemunho. Contar antes da hora expõe processos inacabados. Contar depois da cura edifica sem ferir. Deus ensina a alma a discernir quando falar e quando silenciar. Livro de Eclesiastes 3:7
Lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar. O esconderijo ensina esse ritmo. Ele protege a história até que ela esteja pronta para cumprir seu papel. Quando a história se torna testemunho, ela deixa de ser sobre quem viveu e passa a ser sobre quem ouviu. Deus usa experiências tratadas para alcançar almas que ainda estão presas onde você já passou. Não há comparação, há conexão. Não há julgamento, há esperança. Evangelho segundo Lucas 22:32 mostra Jesus dizendo a Pedro que, depois de fortalecido, ele deveria fortalecer seus irmãos. Primeiro fortalecimento, depois testemunho. O testemunho também carrega responsabilidade. Quem fala a partir da cura não manipula a dor alheia. Não usa a própria história para se exaltar, mas para apontar para Deus. Livro de Provérbios 27:2 ensina que outro deve elogiar, não a própria boca. A história tratada não gera orgulho, gera gratidão e temor. Há uma autoridade silenciosa em quem carrega testemunho verdadeiro. Não precisa convencer, apenas compartilhar. A alma percebe quando a história foi processada no esconderijo. A paz ao falar, a clareza ao lembrar, a firmeza ao aconselhar. Carta aos Romanos 15:4 afirma que tudo o que foi escrito anteriormente serve para ensino e esperança. O testemunho pessoal segue o mesmo princípio quando nasce da obra de Deus. Se hoje você ainda sente dor ao lembrar de certas fases, isso não é fracasso. É sinal de que Deus ainda está tratando. Mas chegará o dia em que essa mesma história não doerá mais. Ela edificará. E quando isso acontecer, você entenderá que nada foi desperdiçado. A alma que permitiu ser curada no secreto se torna instrumento de cura em público. A autoridade que nasce da intimidade, não da visibilidade. Existe uma autoridade que não se aprende em público e não se sustenta por imagem. Ela nasce da intimidade. Não vem do palco, vem da presença. Não cresce com seguidores, cresce com fidelidade. No esconderijo, a alma aprende que a autoridade espiritual não é volume de voz, é coerência de vida. Evangelho segundo João 15:4-5 revela esse princípio ao ensinar que quem permanece em Cristo dá fruto. Permanecer é a raiz, o fruto é consequência. Onde não há permanência, qualquer visibilidade vira peso. A visibilidade pode até impressionar por um tempo, mas não sustenta quando a pressão aumenta. A intimidade, por outro lado, sustenta mesmo quando ninguém está olhando. É no secreto que a alma aprende a ouvir, a obedecer e a discernir. É ali que decisões são tomadas sem aplausos, mas com convicção. Livro dos Salmos 25:14 afirma que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Segredos geram direção. Direção gera autoridade. Autoridade que nasce da intimidade não precisa se impor. Ela é reconhecida. Pessoas percebem quando alguém fala a partir de uma vida alinhada e não apenas de um discurso bem montado. Há peso nas palavras, há paz no tom, há clareza na direção. Primeira carta aos Tessalonicenses 1:5 mostra que o Evangelho chegou não apenas em palavras, mas em poder e convicção. Convicção nasce de experiência vivida com Deus, não de exposição constante. O esconderijo também protege essa autoridade. Ele impede que a alma confunda acesso com intimidade e influência com chamado. Nem toda porta aberta é direção divina. Quem vive de visibilidade tende a dizer sim para tudo. Quem vive de intimidade aprende a dizer não no tempo certo. Livro de Provérbios 4:23 orienta a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é preservar a autoridade interior contra distrações externas. Há um perigo sutil na visibilidade sem intimidade. A pessoa passa a sustentar uma imagem que o interior não acompanha. Isso gera desgaste e incoerência, e com o tempo, colapso. O esconderijo resolve isso na raiz. Ele alinha o que se vive com o que se fala. Carta aos Coríntios 4:20 afirma que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder aqui não é espetáculo, é integridade sustentada. A autoridade que nasce da intimidade também produz descanso.
A alma não vive ansiosa para provar nada. Não precisa defender reputação o tempo todo. Não se perde em comparações. Livro do Salmo 131:2 descreve a alma aquietada como criança desmamada. Esse aquietamento é sinal de maturidade. Quem está aquietado por dentro não se desorganiza por fora. Quando a intimidade governa, a visibilidade encontra limites saudáveis. A pessoa aparece quando Deus quer, do jeito que Deus quer, pelo tempo que Deus quer. Não há apego ao palco, porque a fonte não é o palco. Evangelho segundo Marcos 1:35 mostra Jesus buscando lugares solitários para orar, mesmo sendo seguido por multidões. A autoridade dele vinha do relacionamento com o Pai, não da aprovação das pessoas. Essa autoridade sustenta correções sem dureza e direção sem arrogância. Quem foi formado no esconderijo fala a verdade com amor, estabelece limites sem culpa e serve sem se perder. Carta aos Efésios 4:15 orienta a falar a verdade em amor. Amor nasce da intimidade. Verdade sem intimidade vira dureza. Se hoje você sente que Deus tem te chamado para menos exposição e mais presença, isso não é retrocesso, é fortalecimento. A autoridade que realmente permanece não se constrói em vitrines, mas em altares. Quem escolhe a intimidade agora não precisa temer a visibilidade depois, porque quando ela vier, encontrará uma alma firme, alinhada e sustentada pela fonte certa. Quem habita no esconderijo nunca termina invisível. Chega um ponto em que a alma entende algo definitivo. Permanecer no esconderijo não é desaparecer, é ser guardado até o tempo certo. Invisibilidade nunca foi o destino de quem decidiu habitar. O destino sempre foi exaltação com propósito. Livro dos Salmos 91:1 não promete fama, promete cobertura. E a cobertura antecede qualquer manifestação pública que venha de Deus. Quem habita permanece vivo, firme e protegido, até que o momento de se tornar visível cumpra um plano maior. Muitos confundem o silêncio atual com esquecimento definitivo. Mas Deus não esquece quem permanece. O silêncio é apenas a fase em que ele trabalha sem interrupções. Enquanto ninguém vê, raízes se aprofundam. Enquanto ninguém reconhece, o caráter se consolida. Enquanto ninguém aplaude, a fé se estabiliza. Livro de Isaías 49:2 fala de alguém que foi escondido na sombra da mão do Senhor, preparado como flecha polida e guardado na aljava. A flecha não foi esquecida, foi preparada para o alvo certo. Quando a visibilidade chega pelas mãos de Deus, ela não expõe fragilidades, revela propósito. Não acelera processos, confirma maturidade. Não cria pressão desnecessária, estabelece autoridade com paz. Carta aos Romanos 8:18 afirma que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. A revelação não apaga o processo, ela o honra. Tudo o que foi vivido no secreto encontra sentido quando se torna visível no tempo certo. Existe também um descanso profundo nessa verdade. Você não precisa se promover, não precisa forçar portas, não precisa se justificar. Quem habita no esconderijo não vive com medo de ser esquecido, porque confia em quem governa os tempos. Livro de Provérbios 3:5-6 orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Confiar inclui aceitar o tempo invisível sem perder a esperança do tempo público. A alma que passou pelo esconderijo carrega uma marca que não pode ser copiada. Ela não se perde quando aparece, porque não nasceu para aparecer. Ela nasceu para cumprir propósito. Evangelho segundo Mateus 5:14-16 declara que a luz não pode ser escondida para sempre. Mas note, a luz primeiro existe, depois aparece. Ela não força a visibilidade, ela simplesmente brilha quando chega a hora. Esse é o encerramento de um ciclo e o início de outro. Não um ciclo de pressa, mas de propósito. Não um ciclo de exposição vazia, mas de manifestação madura. Quem decidiu habitar no esconderijo não termina esquecido, termina estabelecido. Não termina pequeno, termina preparado.
não termina invisível. Termina no centro da vontade de Deus. Se hoje você ainda está no silêncio, permaneça. Se ainda está no processo, confie. Se ainda não foi visto, descanse. O esconderijo não é o fim da sua história. É a prova de que Deus está escrevendo algo que vale a pena ser revelado. E quando Ele decidir, ninguém impedirá. Amém.